Obrigado pela presença. Mais uma vez a gente vai falar sobre ressonância harmônica e também prosperidade, que é o tema de hoje. Para poder resolver o problema de prosperidade, como de relacionamento, saúde e todos os demais, é preciso entender a questão do paradigma. Enquanto se estiver vivendo no paradigma do Newton, de 300, 400 anos atrás, os problemas persistirão. Não existe solução se não trocarmos o paradigma. Mas para isso é preciso entender algumas coisas. As experiências de mecânica quântica. 70, 80 anos de experiência, toda esta parafernália eletrônica funciona em cima das descobertas da mecânica quântica. Então não haveria nada de eletrônica se o que os físicos descobriram não funcionasse. Mas acontece que isso fica só restrito à área militar e telecomunicações, rádio, televisão e mais nada. Quer dizer, fica difícil. Enquanto a humanidade não der esse salto, os problemas só irão aumentar. A experiência fundamental da mecânica quântica é a dupla fenda. Tudo é uma onda e tudo é uma partícula. Agora vejam bem, essa experiência foi feita na Terra, nesse planeta, em 1805. 200 anos atrás. Então, vai dizer que precisa mais 200 anos para ser incorporado esse conhecimento na massa, mas já tem 200 anos. Pela primeira vez se mandou um elétron, ele passou por duas fendas. Ora ele passa por uma fenda, ora ele passa por duas. Nós é que escolhemos qual comportamento que nós queremos do elétron. Ele é partícula e é onda ao mesmo tempo. Então tudo é partícula e tudo é onda ao mesmo tempo. Enquanto isso não for entendido, fica muito difícil. A gente está acostumado, é uma lavagem cerebral que a gente recebe na escola, para achar que o universo é isso aqui, sólido, química. Tudo é sólido. E tudo, lógico, se tudo é sólido, está separado. Todos estão separados de todos. E isso é que gera toda essa problemática de guerras, de problemas econômicos e tudo mais. Então, vocês vão percebendo que o simples fato de aceitar que uma onda existe, que tudo pode ser tratado como química ou como física, como partícula ou como onda, faz uma diferença fundamental. É crítico isso. Isso é a base do universo, é tudo vibração. Se a pessoa não entende isso, como é que ela pode ter maiores resultados? Porque todo o problema de saúde, principalmente, está debaixo dessa visão de mundo materialista, da visão biomolecular. Por que as coisas não podem ser tratadas como onda? Porque a mudança seria gigantesca. Então as implicações da mudança de um paradigma desse são brutais, mudaria toda uma civilização. E é por isso que se resiste de tantas formas a se entender uma coisa que todo mundo usa todo dia. Na verdade, se a pessoa não aceitar isso, ela tem que pegar o celular dela e jogar no lixo. Ela não vai assistir televisão, rádio, não vai usar nada de eletrônica. Mas todo mundo tem celular, mas ninguém aceita que o universo é feito de onda. Tudo é onda. Isso leva a uma série de implicações. Se tudo é onda, qualquer pessoa é uma onda, tudo é feito de átomo. Então esse conhecimento seria importantíssimo que a humanidade entendesse, mas vocês têm ideia da quantidade de pessoas que não sabem que existe átomo? É enorme, é gigantesco isso. Não tem nem ideia do que é feito essa realidade. E se a pessoa não tem ideia de como é feita a realidade, imagina, como é que ela pode transitar no universo? É como se você tivesse uma televisão com um controle remoto com 100 botões, mas está escrito em coreano, não tem manual, como é que faz? Você fica lá com liga, desliga, sobe e desce canal e sobe e desce o som? É isso que as pessoas fazem. Elas passam pela vida tendo todo tipo de problema, quando poderia ter praticamente tudo resolvido, porque não entendem como funciona esse sistema enorme
de pelo menos 93 bilhões de anos-luz de distância hoje que se enxerga, o universo observável. A realidade é esta substância atômica. Tudo tem que ter uma substância atômica. O problema é que, para se entender a realidade, ou que é passado para as pessoas, são passadas histórias, que são metáforas. Então a pessoa começa a levar a metáfora à risca, a sério. E não é para levar a sério. Aquilo é uma historinha de como pode ser representado um ensinamento para entender como é que é o universo. Tá. Isso é válido há 2000 anos, não é? 1000 anos. Agora, depois que você faz bomba atômica, não dá mais para viver com historinha. Igual no mundo inteiro se vive, as pessoas se guiam por histórias. Histórias. Metáforas, parábolas, analogias, contos. São histórias. São formas de contar uma realidade, mas muito romantizada. Depois que se fez bomba atômica, não dá mais para ficar desse jeito, porque aí a coisa fica complicada. Vocês vejam hoje essa questão que existe, tá? Oriente Médio versus o Ocidente. Isso tudo por causa de uma visão de mundo. No Ocidente tem uma visão de mundo, que não tem nada a ver com a mecânica quântica, e no Oriente também tem a mesma visão de mundo, é só polo, que também não tem nada a ver com a mecânica quântica, quer dizer, tudo isso está na física lá do Newton de 400 anos atrás, e o problema persiste, só que agora não é mais TACAP, não é flecha, agora cada lado pode ter suas bombinhas. E tudo isso por causa de uma visão de mundo, que não incorporaram que tudo pode ser tratado como partícula ou como onda. Então, vocês vejam, parece uma coisa banal, mas não é. Está na raiz de todo o conceito que a humanidade tem da realidade hoje. Então as histórias são importantes para uma criancinha de 3 anos de idade, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas depois disso, um adulto, 18, 20, 30, 40, 80 anos, ele continua vivenciando a vida dele como com a historinha que contaram aos 3 anos de idade. E toda esta coisa que foi descoberta, e toda que é real, é laboratório, é matemática, como é que faz com tudo isso? Joga no lixo, põe debaixo do tapete? Por exemplo, o caso do bóson de Higgs, que eles estão procurando lá em Genebra. O que é esse bóson de Higgs? É a primeira vez que a massa surge no universo. Existe abaixo de tudo um oceano primordial de energia, o chamado vácuo quântico. Vácuo quântico. Se você pegar a testa do nosso amigo aqui, colocar um microscópio eletrônico, o que vai acontecer? Você vai vendo célula, molécula, átomo, quarks, depois, ou você tem cordas, supercordas, ou você tem o bóson de Higgs, depende da corrente que você está seguindo. E depois da supercorda e depois do bóson de Higgs, pode ser qualquer um desses, serve. O que tem? Tem o vácuo quântico, que é um oceano de energia potencial infinito. Só que aquilo é pura onda, não tem massa. Massa é isso aqui que a gente... Cadeira, chão, nós... Isso é massa. O que é massa? É simplesmente uma onda que está vibrando menor, menos, e que dá para manipular. Então, a vibração do vácuo quântico é extremamente alta, nele é impossível ter uma interação. Ele é uma coisa só. Para que se possa ter intercâmbio, trocar informação, precisa ter individuação. Para acontecer isso, é preciso reduzir um pouco, toda a transformação, reduzir a velocidade do vácuo quântico. Então, a primeira coisa que emerge, forma de falar, do vácuo quântico, pode ser o bóson de Higgs ou pode ser a corda. Não importa, está na mesma. Perceberam? Aí você tem o bóson de Higgs, a primeira coisa que tem massa no universo.
Depois aí ele diminui um pouco a velocidade, ele vira um quark, diminui a velocidade, 3 quarks fazem um próton, já está vibrando menos, aí você tem o nêutron grudado nele, o elétron em volta, isso já vibra menos, frequência, em hertz. Junta vários átomos, você tem as moléculas, já está vibrando menos. Junta várias moléculas, você tem órgãos, fígado, rim, pulmão, coração, junta tudo isso, você tem um ser humano, já está vibrando menos. Aí chega no ponto que nós estamos aqui, a quanto? 12, 15, 20 hertz, ciclos por segundo. Cada um de vocês está vibrando nisso, o cérebro de vocês. Para a gente poder conversar, tem que baixar de 15 trilhões de vezes por segundo, que é quanto vibra o átomo, 15 trilhões de vezes por segundo, para 20 por segundo, ou 15, ou 12, que é o que a gente está aqui. Então, para você ver, para a gente poder trocar essa informação, o quanto que teve que reduzir. Mas, o que é isso aqui? Essa massa. É só sistema de organização, é informação pura. Foi organizando, níveis de organização, mas se você entrar na cadeira, nele, no chão, no oxigênio que está aqui, em tudo, se você entrar fundo, lá no fundo tem o quê? Tem um vácuo quântico. Uma energia só. Então, o que os físicos falam? Que no mundo quântico, no nível quântico, não existe diferença. Somos uma coisa só. Uma única vibração. Muito bem. Tudo que é campo eletromagnético é pura informação. Tá? Isso não foi entendido ainda direito. Vejam bem. Próton, nêutron, tem uma força nuclear forte que mantém os dois grudados. Força nuclear fraca, elétron. Quando junta próton, carga positiva, com elétron negativo, tem um ímã, um campo eletromagnético. E permeando tudo isso tem a gravidade. Qualquer dessas forças que você consiga manipular, o poder é extremo. É por isso que mecânica quântica é um problema. Porque se você tem conhecimento para separar o próton do nêutron, você tem o quê? Uma bomba atômica. A bomba atômica nada mais é do que liberar a energia da força nuclear forte. A de Hiroshima deu mais ou menos 14% de eficiência. Matou 100 mil. Uma bombinha, hein? Imagina se tivesse 100% de eficiência, porque a detonação não conseguiu tirar todos os nêutrons, separar os nêutrons e os prótons. Pois só 14% já deu aquilo lá. Mas ali não criou nada, só libera a força que já está dentro, ok? Força forte. Se você souber manipular a força fraca, o eletromagnetismo ou a gravidade, o resultado, em termos de poder, é o mesmo. É por essa razão que todo mundo, né, morre de medo que as pessoas estudem química, física e biologia. Você sabe, né? Existe toda uma política que determinadas raças não podem estudar química, física e biologia no Ocidente. Por quê? Porque ciência é ciência. Ciência, se você estudar, você descobre. Não tem metáfora, é ou não é. Então corre-se o risco de o conhecimento ser de todo mundo. Então é por isso que tem toda esta batalha aí que vocês estão vendo nos jornais, acompanhando. Porque quem tem o domínio de, por exemplo, enriquecer o urânio, não quer ceder para mais ninguém. Então, conhecimento é poder? Sempre. E se a pessoa tiver o conhecimento, o outro tiver conhecimento. Então, só pode ter conhecimento quem já saiu na frente, quem obteve, e aí ele tenta fazer o quê? Tenta evitar que todo o resto obtenha esse conhecimento. Lembra? Conhecimento é poder. E é por causa disso que toda essa questão em cima do documentário Quem Somos Nós, tudo que se falou mal, todos os cientistas, os PhDs que estão lá no filme, por quê? Qual é o motivo de tanta oposição a físicos, médicos, neurologistas? Qual o problema? De se entender
que o elétron, ou um fóton, ele passa por duas fendas, dependendo da escolha do observador. E se o observador quiser um efeito retardado, também acontece. Depois que o elétron ele já passou por uma fenda, você pode fechar, antes que ele atinja aqui atrás o sensor, você pode escolher se você quer uma fenda ou duas. Se você tem uma fenda, ele passa como partícula. Se você tem duas, ele passa como onda. Agora, imagina que depois que ele passou, é que você escolhe o que você quer. E o que acontece quando o sensor mostra? Que ele voltou e se comportou como você queria. Chama efeito retardado. Esse foi o experimento que foi feito. Então, para vocês verem até onde as coisas vão na mecânica quântica. Por isso que eles falam que as esquisitices da mecânica quântica. Só que essa esquisitice é como é o universo. Então, o universo é esquisito? Ele pode ser em termos humanos, de raciocínio lógico humano. Mas na prática é assim que o universo é. Agora, se você imagina, se a gente foge da realidade, como é que se classifica isso em psicologia, em psiquiatria? Quanto mais longe, é neurótico, psicótico, esquizofrênico, não é assim que vai classificando? Quanto mais longe da realidade você está, mais doente mental você está. Tá. Agora imagine a humanidade como um todo, tirando aí meia dúzia. Como fica a humanidade como um todo que se recusa a aceitar que a realidade é atômica e que tudo funciona como uma onda? Imagina, né? É por isso que os problemas existem e se agravam, como vocês estão vendo. Vão se agravando cada vez mais por causa disso. Porque não se aceita a realidade. Que nós temos que aceitar, quer queiramos, quer não. Porque senão é simples. Vai somatizar. Se você não entender isso, porque você não vai entender como trafegar no mundo, no final das contas, quando tem 20 anos é fácil. Mas no final das contas vão ser quantos divórcios, quantas separações, quantas falências e quantas doenças, quantas psicossomatizações. Isso tudo é resultado de não entender como funciona o mundo. Porque se você entender, você sabe interagir com tudo isso. Então as implicações são enormes de se recusar a entender mecânica quântica. Outro experimento, Alan Aspect, por exemplo. O spin de uma partícula é correlacionado com outra. Você junta as duas partículas e separa-as. Elas vão cada uma para um lado. Existe uma comunicação instantânea entre essas partículas. Em 82, esse experimento mostrou isso. É mais veloz que a velocidade da luz. Quando você move o spin de uma, o outro acompanha imediatamente. As duas partículas estão correlacionadas o tempo inteiro. O que significa isso? Existe uma forma de uma partícula saber o que está acontecendo com a outra. Não houve tráfego de sinal. Não tem tempo. É mais veloz que a velocidade da luz. Então não deu para emitir um sinal que passa para outra. Só que elas estão correlacionadas instantaneamente. Muito bem. O que os físicos dizem? Que há uma comunicação não local. Ponto e vira a página. Assim é fácil, né? Você não precisa explicar. Você dá um nome qualquer. Para onde foi esse elétron? Como fala o Fred Alan Wolf lá no início do Quem Somos Nós. Para o universo não local? Bom, então pode dar qualquer nome, não? Por que tem que ser não local? Então o local é esse. E o outro é o não local. Bom, então tem dois. Então já temos dois. E como é que fica? Lembra a teoria lá de 1956? Dos muitos mundos? Da mecânica quântica. Acabaram com a carreira daquele físico, porque matematicamente ele disse que existia isso. Passou 50 anos, agora estão estudando novamente. Mas a questão persiste. De onde vem a partícula virtual que aparece nesse universo? O tempo inteiro na mecânica quântica acontece isso. E o tunelamento quântico? Que o elétron vem pela parede, na sua tomada, e ele salta do terminal da parede para o seu pino. Ele desaparece lá e aparece aqui. Chama tunelamento quântico. O tal do salto quântico. Ele não faz esse caminho. Ele está aqui, some, aparece aqui. E a questão do
experimento do boneco, por exemplo. Isso está em vários tipos de documentos, ok? Vários livros. Isso tudo não foi reunido ainda. O que você faz? Você pega um boneco, estudo laboratório, pega um boneco, ele é correlacionado com uma determinada pessoa, pegou a matéria do boneco na mão. Aí o que faz? Essa pessoa deixa o boneco aqui na mesa e vai para uma sala que tem uma câmera de Faraday. Quer dizer, você fica isolado eletromagneticamente. Portanto, não pode trafegar nenhum sinal deste universo até você. Você está isolado eletromagneticamente. Muito bem. Aí, um experimentador qualquer pega o boneco, cabeça, tronco e membros, tá? Vai lá no ombro do boneco e faz uma cosquinha no ombro dele. A pessoa correlacionada que está naquela sala está cheia de aparelhos medindo potencial de evocação cerebral, etc. O que acontece? O que ficou provado? No mesmo instante que se tocou no ombro do boneco, a pessoa sentiu o efeito fisicamente lá dentro de uma sala, uma câmera de Faraday. Mesma coisa com namorados. Tem dois namorados, separam os dois. Um vai para uma sala, o outro vai para outra.